pra mim. Bom, então vamos começar conhecendo um pouco do Thiago, né? Quem ainda não o conhece. Até comentei antes de começarmos o programa que ele... Já falei outras vezes disso aqui nessa mesa também. Há alguns convidados que vêm aqui, que são pessoas que eu tenho vários amigos em comum, né? Que é como se eu já conhecesse aquela pessoa, mas na verdade eu não conheço ainda. E tô conhecendo aqui ao vivo com vocês, né? A trajetória da pessoa, né? O que ela vem fazendo aí na sua profissão, né? E você é um caso desse, né? Temos muitos amigos em comum, até familiares meus. Pois é. Embora não tinha o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda, né? Quando eu te conheci lá atrás, né, através desses amigos, eu sabia que você era radialista, trabalhava na Clube, né? Então vamos começar um pouquinho lá atrás, na sua trajetória, né? Como que você chegou na Clube? Você sempre gostou de comunicação? Sempre sonhou em ser radialista? Para depois a gente chegar nos projetos atuais, beleza? Vamos lá. É de Ribeirão mesmo? Sou de Ribeirão, nascido em Ribeirão. Sou do Ipiranga, da Rua Tupinambá, 483, galera do Ipirangão. Eu cresci ouvindo muitas rádios, porque meus pais não tinham televisão. Então, rádio era todo tipo de rádio. De manhã era CBN, Jovem Pan, essas rádios que trazem notícia logo pela manhã. E logo quando eu completei, acho que 12, 13 anos, eu acompanhava o Wilson Toni, finado Wilson Toni. Foi uma referência. Em Ribeirão, a gente conhece rádio antes dele e rádio depois dele. O cara foi brabo, não sei se vocês chegaram a acompanhar. Lembro. Como chamava o programa? Era Clube Verdade, não era? Clube Verdade. Eu lembro, eu sou velho também. Não parece, mas eu também sou, viu, gente? Então. E eu acompanhava ele e achava o máximo aquilo. E eu, no fundo, não que eu desejei um dia estar lá, naquele mesmo estúdio, fazendo a programação, mas depois a gente conseguiu chegar também para fazer uma programação lá dentro desse estúdio. Gostava muito de rádio e com 17 anos eu já comecei a fazer programas em rádios comunitárias, né, que a gente falava, aqui em Ribeirão. Depois me formei radialista, entrei na rádio, que era uma Rádio Verdade, que era ligado com a Barão de Mauá. Depois entrei para o Grupo Tati, que na época tinha a CBN, Rádio Globo, a TV Tati e a Rádio 79. Certo. E fiz toda aquela parte ali, trabalhando junto com os jornalistas. E depois fui para a Clube em 2010. Em 2010 fiquei até 2015 na Clube. Foi quando eu recebi uma homenagem na Câmara, junto com os comunicadores de Ribeirão Preto, lá do Beto Espiga, Abel Santos, vários comunicadores de referência da cidade. Inclusive foi a Gláucia, a vereadora Gláucia, na época, que me indicou. E de lá para cá eu venho me aperfeiçoando mais na área da comunicação, voltada pro digital, mas nos bastidores. Então, durante um bom tempo aí, eu fiquei um pouco off. Em 2020, já comecei a fazer aí algumas programações voltadas para a galera que não me conheceu, em entrevistas, e depois fiz outros projetos que a gente vai comentando aí. Muito bom. Eu acho que é o primeiro comunicador que a gente conversa, né? Creio que sim. Que eu me lembro, sim. Não, veio o Leone também, Leone Rodrigues. Sim. O próprio Ricardo Silva também, né? Ricardo também. Mas é que ele veio como uma outra figura, né? Se apresentando de uma outra maneira. Na época como candidato. Mas atuou também, né? Como radialista, bastante tempo. Acho que tem ainda, não tem? Algum programa na rádio? Quem? O Ricardo? Não sei agora, né? Que agora tá trabalhando como prefeito. Mas até ano passado acho que tinha um programa, não tinha? Um programa no TikTok agora. Ô, Thiago. depois ele não quer vir aqui e falar que a culpa é minha, tá vendo? Bom, Thiago, você sempre teve Você falou que sempre quis ser, né? Lá atrás era você acompanhava e gostava de rádio e tinha esse desejo de entrar para a rádio, né? Lá atrás. Mas aos 17 anos, quando você começou a atuar na rádio comunitária, você já tinha talento pra coisa, já tinha essa voz boa, assim? Não, vergonha de falar. Porque você ouve o cara falando assim, uma voz bacana, é igual a nossa, né? O cara é profissional da comunicação. Pela sua, a minha é uma beleza. Não, cara, olha só, em 2017, eu fui fazer uma participação, como eu tô aqui com vocês, numa rádio comunitária, uma rádio da igreja. E aí o pessoal pediu para eu mandar um alô pro ouvinte, alguma coisa assim. Eu ouvi minha voz no retorno, achei estranho, mas não sei porquê, cara. De lá para cá, aí a primeira oportunidade que eu tive, fui fazer um programa aos domingos, eu mesmo operava a técnica, atendi o ouvinte no ar. Aí peguei, eles falam que foi picado pelo bichinho do rádio, né? Que aí você aprende, aí você nunca mais vai deixar de fazer isso, que é gostoso, é uma satisfação muito grande.
Mas algo que aconteceu que você me fez lembrar agora é que eu ouvi o Wilson Tony e passados depois do falecimento dele, em 2005, eu estava no Grupo Tati. Em 2010, eu comecei a fazer um programa no mesmo estúdio onde ele fazia o programa. Então, aquilo que era uma referência para mim, depois de uns 15 anos para frente, eu consegui estar lá na rádio fazendo aquilo que ele fazia, mas não com a proposta dele, né? A minha proposta era apoiar os jovens, preferência ali os jovens que tinham suas bandas, os seus projetos musicais em igrejas, culturais. Então, eu era esse cara que gostava de dar esse espaço. Assim como vocês estão dando espaço aqui para o pessoal vir participar, eu sempre gostei disso, cara. Bacana. Eu perguntei porque, assim, às vezes tem sonhos que não tem como serem realizados, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um sonho de ser radialista, mas tem uma voz igual a minha, assim, de taquara rachada. Tem como resolver isso? Mas dá pra melhorar com as técnicas, né? Vamos falar aqui, ele é nosso amigo, todos vocês conhecem o Beto Espiga, o próprio Wilson Tony, não tinha uma voz de locutor. Porque essa coisa da voz aveludada, ou dessa voz grave, já é do passado, né? Você precisava ter agora você precisa ter a habilidade para comunicar, o carisma, saber o que você precisa falar e encontrar também o tom ali certinho. Sim. Porque tem gente que não tem uma voz boa, mas comunica bem pra caramba. Aí as técnicas ajudam, né? Você que tá voltado nessa parte de comunicação aí de tempo pra cá, né? Sim. Aí você começou a se interessar, então, por mais essa parte técnica, então. Sim, porque assim, ó, pra você se comunicar bem, principalmente depois agora com essa divulgação maciça de todas as técnicas de oratória, de persuasão. Então, o marketing digital abriu muitas portas para quem gosta já de comunicação se aperfeiçoar. Então, hoje, com essas técnicas, com os gatilhos mentais, com todas essas... Cada um dá um nome. Eu não gosto de aprofundar, porque sempre você vai ter uma opinião, alguém tem outra opinião e, quer dizer, não sai do lugar, né? É importante você saber assimilar aquele conceito ou aquela técnica e usar para cumprir ali a questão que eu acredito muito, que nós nascemos para cumprir um chamado, né? Um propósito, e essa sempre foi a minha busca. Então, comecei a estudar muito sobre o marketing digital em 2016, 2017, depois entrei de cabeça para fazer os projetos nos bastidores mesmo. Aí aí já pode falar, ex-radialista, ex-social media, já fiz vários projetos nos bastidores para o governo, também na Câmara Municipal de Ribeirão, já fiz. Então, assim, aí comecei a entrar para esses projetos que depende de um olhar mais crítico, mais analítico nos bastidores. Porque, às vezes, o marketing publica nas redes sociais, só que o que foi desenhado antes é aquilo que está imerso, né? Que você não consegue ver. Sim. E esse acaba sendo o meu trabalho, ser estrategista mesmo, de entender o que o Glaucio quer divulgar, o que ele quer comunicar, e eu entender um pouco a sua identidade, a sua personalidade, para depois deixar isso bem evidenciado e bem autêntico nas redes. Né? A gente fala as redes porque os maiores canais de comunicação são as próprias redes, né? E saber fazer isso, você usa, assim, algumas técnicas. E, às vezes, você não vai usar nem a voz, porque agora eu já estou falando para você de um projeto que, às vezes, nem apareceu a minha voz, né? Então, a questão do rádio ajudou bastante, me deu bastante bagagem, até para encarar alguns outros desafios aí bem ousados, onde eu precisava saber comunicar. Todas essas experiências que você teve, com certeza, ajudam hoje, né? Ajuda. A você desenvolver essas técnicas e... Principalmente, igual você citou há pouco, você atuou em algumas campanhas políticas, né? Sim, trabalhou com projetos de comunicação para políticos, né? Isso também abre portas, de certa forma, né? Porque pelo fato de você conhecer como funcionam os bastidores de uma rádio, de uma programação de rádio, tem a campanha também que quer acessar aquele público ali, né? Tem a campanha, tem o candidato que tem interesses e, no calor da emoção, tem que ter um profissional que sabe onde é que pode entrar, né? Nem tudo é permitido, você não pode apenas desejar participar daquele canal ou dar aquela entrevista só porque você quer. Então, você tem que ter um profissional que vai orientando, que em alguns momentos vai ser o media training, né? O cara que vai falar, vem cá, agora você fala olhando para essa câmera, agora você vai dar entrevista para essa emissora tem esse viés, não tem viés, ali é tranquilo, você pode conversar de boa, já
peguei lá o portfólio do apresentador, ele fala desse jeito, ele tem essa pegada, ele vai te fazer essa pergunta. Lá não teve como combinar a pauta, lá vai ter que ser na raça mesmo. Ó, tá tudo combinado, as perguntas que você quer responder. Então, o assessor de imprensa faz muito isso. Sim. Uhum. E eu acabei tendo uma experiência muito boa com essa questão de assessoria de imprensa, porque vocês acompanharam aquela vacinação em massa que aconteceu em Serrana, em 2021, Uhum. no pico da pandemia. Aham. E É o Projeto S? Acho que Projeto foi uma S. das primeiras cidades do Brasil, né? Alguma coisa assim. Primeira cidade Foi a do primeira? Brasil e foi um projeto pioneiro mundial. Então, enquanto o Instituto Butantan veio com um projeto de pesquisa, né, um estudo de pesquisa, ao mesmo tempo a vacina foi ofertada e o meu papel era ser o único assessor que intermediava essa comunicação com o Instituto Butantan, com a cidade, que teve que ser uma comunicação mais bairrista, mais interiorana, por mais que Serrana está do lado de Ribeirão, mas a comunicação foi através das redes sociais e automaticamente a gente também teve que fazer paralelamente a comunicação com a mídia regional, nacional e internacional. Então, assim, foi uma baita experiência. Durante 2 meses, 60 dias, praticamente a gente produziu aí 300 matérias, rádio, TV, jornais, tudo. Fantástico, Globo, todos a Band, não, todos esses canais.